A fraude das irmãs Fox. As irmãs Fox, Margareta, Meg, Catherine, Kate e Leah Fox são conhecidas por terem dado origem ao movimento espírita moderno em meados do século XIX nos Estados Unidos. Entretanto, décadas depois, admitiram publicamente que tudo havia sido uma fraude. Tudo começou na pequena cidade de Hydesville, no estado de Nova York, em 1848. As jovens Meg e Kate Fox, que viviam com os pais, afirmaram ouvir batidas misteriosas e outros sons em casa, os quais, segundo elas, seriam tentativas de comunicação de um espírito. Elas estabeleceram um código de batidas, no qual o suposto espírito responderia sim ou não, e até formaria palavras batendo em determinados momentos. A notícia se espalhou rapidamente e centenas de curiosos visitaram a casa para testemunhar o fenômeno. As irmãs se tornaram uma sensação pública. Com o apoio de sua irmã mais velha, Leah Fox, passaram a realizar sessões espíritas em várias cidades. Essas apresentações contribuíram decisivamente para o surgimento do movimento espiritualista americano, que mais tarde influenciaria Allan Kardec na França. Milhares de pessoas acreditavam que as Fox haviam provado a comunicação entre vivos e mortos. Em 1888, Meg Fox, já com 55 anos, confessou publicamente em Nova York que tudo não passava de uma farsa. Ela explicou que as batidas misteriosas eram produzidas por estalos das articulações dos pés e dos dedos, técnica que haviam aprendido ainda na infância para assustar a mãe supersticiosa. Durante uma demonstração no palco do New York Academy of Music, Meg mostrou como conseguia reproduzir as mesmas batidas espirituais com o movimento dos pés diante de jornalistas e cientistas. As irmãs admitiram que começaram como uma brincadeira infantil, sem imaginar a repercussão. A fama e o dinheiro mantiveram a farsa por anos. Posteriormente, se sentiram culpadas por terem enganado tanta gente. Leah, a irmã mais velha, teria sido a principal responsável por explorar comercialmente o fenômeno. Pesquisadores modernos interpretam o caso das irmãs Fox como um marco da psicologia social e das crenças coletivas. O episódio demonstra como sugestão, expectativa e contexto cultural podem gerar fenômenos aparentemente sobrenaturais. Ele também ilustra o poder da psicossugestão e do contágio emocional, típicos de movimentos de massa. As fraudes das irmãs Fox marcaram profundamente o século XIX e inauguraram o interesse pelo paranormal e pelo espiritismo. Mesmo depois da confissão, muitos adeptos continuaram acreditando que havia algo verdadeiro nos fenômenos, mostrando como a fé e a necessidade humana de transcendência podem resistir até mesmo à prova da mentira. A confissão da fraude por Meg Fox, em 21 de outubro de 1888, publicada no jornal New York World, afirma: "Quando nos deitávamos à noite, costumávamos amarrar uma maçã a um barbante e soltávamos a maçã no piso, fazendo um ruído estranho cada vez que ela quicava. O maior pesar da minha vida é que isto seja verdade." Ela ainda demonstrou publicamente como produzia os raps, estalando as articulações dos dedos e dos pés. O fenômeno iniciou-se em 1848, em Hydesville, Nova York, quando Meg e Kate afirmaram ouvir batidas atribuídas a espíritos. Em 1888, Meg fez uma apresentação pública na New York Academy of Music, denunciando o espiritualismo e mostrando o método. A confissão causou impacto, mas o movimento espiritualista continuou em crescimento apesar disso. Em 1848, as irmãs Margaret e Kate Fox, de Hydesville, Nova York, USA, ficaram conhecidas mundialmente por fenômenos misteriosos de batidas e ruídos, rappings, que supostamente provinham de espíritos. Esse episódio é amplamente considerado o marco inicial do espiritismo moderno. As duas meninas, então adolescentes, começaram a ouvir estalos nas paredes e responderam com batidas combinadas, um tipo de código espiritual. Os vizinhos, intrigados, reuniam-se à noite para testemunhar o fenômeno, interpretando-o como comunicação com o espírito de um homem assassinado na casa.
Rapidamente, jornais e curiosos de várias regiões começaram a divulgar o caso. O que era um fenômeno doméstico virou um movimento religioso e cultural, dando origem ao spiritualism, que se espalhou pelos Estados Unidos e Europa. As irmãs Fox foram levadas a Nova York e começaram a realizar sessões públicas diante de multidões. As batidas continuavam a surgir, aparentemente sem causa física. Cientistas, religiosos e curiosos tentavam explicar o fenômeno. Margaret e Kate tornaram-se celebridades, inspirando centenas de outros médiuns de batidas. A crença em comunicação com os mortos se expandiu e influenciou fortemente o pensamento espiritual do século XIX. Desde o início, alguns céticos sugeriram que os sons vinham de trapaças corporais, como estalos articulares. Em 1851, investigadores de Buffalo e Rochester examinaram as irmãs e constataram que as batidas provinham das articulações dos dedos dos pés, que podiam produzir sons altos em pisos imóveis. Ainda assim, os seguidores do espiritismo continuaram fiéis, alegando que tais explicações eram insuficientes. 40 anos depois do início dos fenômenos, em outubro de 1888, Margaret Fox subiu ao palco da Academia de Música de Nova York, diante de cerca de 2.000 pessoas, e confessou publicamente que tudo fora uma fraude. Ela demonstrou no palco como produzia as batidas, usando os dedos dos pés e articulações. Citou também que o fenômeno havia começado como uma brincadeira infantil, mas que a atenção pública e a pressão dos adultos as forçaram a manter a farsa. A imprensa da época, incluindo o New York World e o New York Herald, publicou as confissões completas. O livro The Death Blow to Spiritualism, de Reuben Davenport, 1888, documenta todo o episódio. Após a confissão, Margaret foi rejeitada pelos líderes espiritualistas, perdeu apoio financeiro e enfrentou problemas com álcool. No ano seguinte, em 1889, ela tentou se retratar parcialmente, alegando ter sido pressionada a confessar. Contudo, testemunhas científicas e jornalistas confirmaram a veracidade da demonstração pública de fraude. Experimentos posteriores da Society for Psychical Research, SPR, confirmaram que o som das batidas espirituais podia ser perfeitamente reproduzido por meios fisiológicos. A anatomia mostrou que algumas pessoas conseguem instalar articulações em sequência controlada, produzindo sons rítmicos, semelhantes aos relatados nas sessões mediúnicas. Apesar da confissão, o movimento espiritualista não desapareceu. Seguidores reinterpretaram as confissões como resultado de coerção, e novas gerações de médiums surgiram, mantendo viva a crença em comunicações espirituais. Contudo, do ponto de vista histórico, o caso das irmãs Fox é considerado uma das maiores fraudes psíquicas documentadas, e um exemplo clássico de efeito psicológico coletivo, quando o desejo de acreditar supera as evidências físicas. As irmãs Fox foram pioneiras na difusão do espiritismo. As batidas espirituais foram geradas artificialmente por estalos corporais. A confissão pública em 1888 marcou o declínio da credibilidade do movimento. Ainda assim, o impacto cultural e religioso permaneceu profundo, dando origem à parapsicologia moderna e às discussões científicas sobre o inconsciente, crença e sugestão.